A paz do Senhor, meus queridos. Que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa hora, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra do Senhor ao teu coração, e que a partir do momento que você abrir esse vídeo, que você venha ser tocado por esta palavra, amém? Fica lá em Lucas, louvado seja o nome do Senhor, Lucas, capítulo 1, aí versículo 11, amém? Lucas, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. E te haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Aí lá no versículo 14 diz: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para fazer-lhe e trazer-te essas boas novas. Querido, eu acho essa palavra aqui tão impactante. A Bíblia vai dizer aqui que Zacarias, ele era um sacerdote, e ele entra ali, louvado seja o nome do Senhor, cumprindo ali os costumes sacerdotal. Ele entra ali no santuário para ofertar e para queimar incensos ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele está ali no altar, lá no santuário, no altar, ofertando, orando e ofertando, acendendo incenso ao Senhor, a Bíblia diz que ali aparece um anjo do Senhor e faz uma promessa enviada do céu para Zacarias, dizendo que a oração dele, meu Deus, a oração dele, louvado seja o nome do Senhor, tinha o Senhor atendido, e a sua mulher iria dar à luz um filho, e se chamaria de João. Mas o que eu acho mais impactante aqui, que quando o anjo do Senhor aparece, ele teme ao Senhor. E o anjo aparece e diz: não temas. Quando ele vê o anjo, eu creio ele ali no santuário, acendendo um incenso, orando ao Senhor. Eu creio que Zacarias, ele tinha passado muito tempo orando ao Senhor para que o Senhor concedesse-lhe um filho. E o anjo do Senhor aparece a ele. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele se turba. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sente temor. E o anjo fala: não temas, que a tua oração chegou até o papai. A tua oração foi atendida. Eu já quero deixar o teu coração a partir daqui para te dizer que passe o tempo que passar, se o que tu tá pedindo for da vontade de Deus, ele te concederá. Às vezes tu até pode esquecer, mas o teu Deus, ele jamais esquece. E se for da vontade e perfeita vontade agradável do nosso Deus, ele concederá o desejo do teu coração, meu amado. Mas o que eu acho mais impactante aqui, que Zacarias, quando ele vê o anjo, que o anjo faz essa promessa e diz que a oração dele foi atendida, ele duvida. Por que, irmã, duvida? Porque aqui no versículo 18, ele indaga o anjo com um ar
de dúvida, dizendo: como será isso? Como saberei isso? Por quê? Porque Zacarias, ele estava vivendo numa situação ali que a sua esposa, a Bíblia diz que ela era estéril. E ambos eram avançados de idade. Então, Zacarias, ele viu a situação que ele estava vivendo e ele duvida no seu coração. Por quê? Porque ele está olhando por a situação. Ô, meu querido, eu já quero ministrar aqui ao teu coração. Quando Deus faz uma promessa no meio do caos, parece até loucura. Quando você está passando situação difícil, que Deus às vezes faz uma promessa e você se encontra no meio da situação difícil, parece loucura. Você pensa até com a sua pouca fé, porque a sua fé, às vezes você até nem crê. Porque você olha para quê? Para o cenário e para a situação que você está vivendo. Foi o que aconteceu aqui com Zacarias. Querido, aí a pessoa ela fica tentando procurar resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pergunta: como será isso? A pessoa, ela duvida tanto naquilo, ela não crê mais mediante a situação que ela está vivendo, que quando às vezes Deus fala, ela olha para a situação, ela passa a não crer, porque ela olha para a situação que ela está vivendo. Mas ela fica procurando resposta, ela fica perguntando, ela fica questionando, mas os mistérios de Deus não se explicam, meu querido. É somente crer, é somente obedecer e é somente confiar. Porque ninguém entende os mistérios de Deus, ninguém explica. Ai, meu Deus, ninguém explica os mistérios de Deus. O mistério de Deus é inexplicável. Deus nunca se revela totalmente. Porque se ele se revelasse totalmente a mim e a você, nós morreríamos. Então os segredos e os mistérios de Deus não é para procurar resposta. É para somente crer e obedecer, querido. Quando Deus faz uma promessa e você olha para o cenário e a situação que você está vivendo, aí gera dúvida. Foi o que aconteceu aqui com Zacarias. Gerou dúvida e ele questiona o anjo. É tanto que a Bíblia vai dizer, porque ele duvidou, ele não creu, ele ficou mudo. Ele só conseguiu falar. Ele passou a gestação toda da sua esposa mudo, sem falar, surdo-mudo, sem falar uma palavra. Zacarias, ele só conseguiu falar depois que foi para circuncidar o menino. Porque era costume dos judeus que no 8º mês tinha que circuncidar o menino. Então, quando foi para revelar o nome do menino, que o nome de João Batista também foi revelação do céu, foi que ele conseguiu falar. Muitos estavam ali, a Bíblia diz, muitos estavam ali na casa de Isabel e diziam: o nome dele vai ser Zacarias, por causa do pai, porque o pai se chama Zacarias. Aí Isabel, ela não sabia que o anjo do Senhor, lá no santuário, tinha revelado o nome de João Batista para Zacarias. Só que o nome de João Batista é revelado através da vida, através do anjo e também de Isabel, que quando eles indagam para que o nome do menino se chamasse Zacarias, ela exclama dizendo: não, o nome do menino se chamará João. Aí, o pessoal, o povo que estavam ali, eles puacenos, porque Zacarias estava mudo, surdo. Puacenos, eles perguntam a Zacarias como será o nome do menino. Aí, ele pega uma tabuína de escrever e faz o nome do menino. O nome dele se chamará João.
E todos se maravilharam. A partir daí, a Bíblia vai dizer que quando ele revela o nome de João, ele volta a falar e começa a glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas ele passa toda a gestação da sua esposa, de Isabel, mudo. Por quê? Pelo fato dele duvidar do anjo, da promessa de Deus. Porque ele olhou para o cenário que ele estava vivendo. Meu Deus, e quanta gente, querido, que às vezes Deus usa o profeta para falar e ele olha para o cenário ali que ele está vivendo. Meu querido, meu Deus, tem pessoas que às vezes tá passando, meu querido, por momentos tão difíceis, que às vezes Deus usa o profeta para falar. Deus revela no coração do profeta e a pessoa fica duvidando. Fica duvidando, meu querido. Fica duvidando em seu coração. Será? Mas será que é de Deus mesmo? Mas Deus não me revelou? Mas Deus não falou comigo? Aí sofre as consequências. Mas eu não senti de Deus. Senhor, não senti de Deus. Deus me revelou. Será que é de Deus? Por quê? Fica duvidando. Não confia na palavra do profeta. Não crê na palavra do profeta. E se o profeta estiver usando de falso, Deus vai tratar individualmente com ele. Não cabe a você julgar ou questionar. Aí não crê no profeta. Aí muitas das vezes, meu filho, sofre consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa toda a gestação, meu querido, da sua esposa sem falar nada, porque ele duvida da palavra do anjo, do seu próprio anjo. Deus envia um anjo para falar com Zacarias e diz: a tua oração foi atendida. Mas Zacarias, ele duvida. E a mensagem que eu tenho para te falar através desse vídeo é: não duvide do profeta de Deus, meu amado. Recebe, mesmo que a situação às vezes muitas das vezes em nós mesmos, meu querido. Às vezes nós estamos passando por situação tão difícil que às vezes nós perdemos, às vezes até difícil crer. É até difícil crer. Mas a mensagem que eu quero te deixar através dessa palavra é: mesmo que a situação esteja difícil, creia, receba a palavra, não perca a sua fé. Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Creia. Louvado seja Deus. E Isabel Deus cumpre. A Bíblia diz que Isabel era estéril. Os dois eram velhos de idade, parece até loucura. Mas Deus trabalha assim. Louvado seja Deus, meu amado. Deus trabalha desta maneira. É no improvável, meu amado. E a Bíblia diz que ela gera João Batista. Aquele mesmo lá, meu amado. Aquele mesmo que pregava, que cresce. Que a Bíblia diz aqui que ela iria ter um menino grandioso do Senhor. Que não ia beber vinho, nem bebida forte. E ele iria ser cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. João Batista ia ser cheio do Espírito Santo. João Batista cresce, louvado seja Deus, pregando palavra de conserto, de arrependimento, de salvação, de remissão dos pecados, da volta de Cristo. E detalhe, muitas almas se converteram através da vida de João Batista. Louvado seja Deus. João Batista ganhou muitas almas para o reino, pregando a palavra do reino, de arrependimento, de conserto, de remissão dos pecados. E a mensagem que eu quero te deixar através desse vídeo: não duvide, meu amado, confia. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que às vezes nós olhamos para o cenário difícil, acontece, meu amado, sim. Muitas das vezes a situação difícil, às vezes nós perdemos fé, às vezes é até difícil crer. Mas Deus me traz nesse vídeo para te dizer: não perca a tua fé. Creia, que a Bíblia diz: creia em seus profetas e prosperareis. Creia na palavra da verdade. Creia na boca do profeta verdadeiro de Deus.
e tu verás as bênçãos do Senhor te alcançar. Amém? Que essa palavra venha te alcançar, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo.